Como disse Sêneca, a verdadeira felicidade é desfrutar do presente sem dependência ansiosa sobre o futuro. Então, se você busca a chave para essa verdadeira felicidade, fique comigo neste vídeo. As lições da filosofia estoica podem ser o guia que você precisa para uma vida mais plena. Vamos juntos explorar esses ensinamentos e descobrir o potencial transformador que eles oferecem. Não perca, sua jornada de serenidade começa agora. Primeira lição: abandonar preocupações sobre o futuro. No coração da filosofia estoica reside a sabedoria atemporal, que nos ensina a abraçar o presente com serenidade, desapegando-nos das amarras ansiosas que nos prendem ao incerto futuro. Em um mundo onde as preocupações sobre o amanhã muitas vezes obscurecem a beleza do momento presente, os estoicos nos convidam a contemplar a natureza passageira da vida e a reconhecer a inutilidade da ansiedade desmedida. A preocupação excessiva com o futuro é como tentar segurar areia em nossas mãos. Quanto mais apertamos, mais escorrega entre nossos dedos. Nesse contexto, os ensinamentos estoicos ecoam como um farol, guiando-nos para a aceitação do que podemos controlar e a renúncia tranquila ao que está além de nosso domínio. O estoicismo nos convida a cultivar a virtude da indiferença saudável diante das incertezas que o amanhã reserva. Marco Aurélio, o imperador filósofo, nos lembra com sagacidade que a preocupação com coisas futuras só rouba a você o tempo presente. Essa máxima ressoa como um lembrete poderoso de que o agora é o único momento sobre o qual temos controle direto. Ao abandonarmos as preocupações excessivas sobre o que ainda não aconteceu, liberamos uma carga pesada que obscurece nossa visão e nos impede de desfrutar a plenitude do momento presente. Os estoicos entendem que a incerteza é uma constante na tapeçaria da existência. E, portanto, aprender a dançar com a incerteza é uma habilidade valiosa. Aceitar que o futuro é inescapavelmente nebuloso não significa resignar-se à inércia, mas sim adotar uma mentalidade resiliente que nos capacita a agir com integridade, independente das circunstâncias. Em vez de perder horas preciosas conjecturando sobre possíveis cenários futuros, os estoicos nos encorajam a concentrar nossas energias no cultivo de virtudes que transcenderão as contingências do tempo. A serenidade diante do futuro incerto não é passividade, mas sim uma atitude ativa de aceitação, preparação e ação deliberada, ancorada nos princípios éticos que guiam nossas escolhas. Portanto, ao abandonar as preocupações desmedidas sobre o futuro, abraçamos a liberdade de viver plenamente o presente. Como verdadeiros estoicos, encontramos paz não na antecipação ansiosa do que está por vir, mas na aceitação lúcida do que é, ancorados na sabedoria que transcende as oscilações do tempo. Segunda lição: desejos além do nosso controle. Os desejos que estão além do nosso controle são como folhas levadas pelo vento, guiadas por forças que escapam ao alcance das nossas mãos. A filosofia estoica, com sua perspectiva sábia e pragmática, nos convida a reconhecer e lidar com esses desejos de uma maneira que preserve nossa paz interior e equilíbrio emocional. Os estoicos ensinam que devemos distinguir entre aquilo que está sob nosso controle direto, chamado de o que depende de nós, e aquilo que está fora do nosso alcance, denominado o que não depende de nós. Os desejos que ultrapassam as fronteiras do nosso controle, como a aprovação dos outros, eventos futuros incertos ou até mesmo o sucesso inatingível, são classificados como pertencentes à categoria do que não depende de nós. Ao internalizar essa distinção, somos capacitados a redirecionar nossas energias para aquilo que realmente podemos influenciar. Nossas ações, atitudes e escolhas.
Reconhecer que não podemos controlar todas as variáveis externas alivia-nos do fardo da frustração constante, permitindo-nos abraçar uma perspectiva mais serena e equânime diante da vida. Epiteto, um dos filósofos estoicos mais proeminentes, nos lembra: não são as coisas em si que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Assim, os desejos incontroláveis muitas vezes estão entrelaçados com as expectativas e opiniões que formamos em relação a eles. A prática estoica nos convida a examinar essas opiniões, questionar sua validade e cultivar uma atitude de aceitação diante do que não podemos mudar. Aceitar que certos desejos estão além do nosso domínio não significa resignação passiva, mas sim uma tomada de consciência que nos libera do ciclo interminável de desilusões. Os estoicos sugerem que devemos buscar alegria nas pequenas vitórias cotidianas, focando nas virtudes que podemos cultivar em vez de perseguir desejos efêmeros e ilusórios. Ao desvincularmos nossa felicidade de desejos incontroláveis, abrimos espaço para a verdadeira liberdade interior. Podemos nos tornar arquitetos da nossa felicidade, construindo-a sobre alicerces sólidos de autenticidade, autodisciplina e aceitação. Dessa forma, os desejos que escapam ao nosso controle tornam-se meros espectadores de uma existência enriquecida pela serenidade e pela resiliência estoica. Terceira lição: julgamentos precipitados. Julgamentos precipitados são como nuvens escuras que obscurecem a clareza da verdade. Na filosofia estoica, a importância de se abster de julgar rapidamente é enfatizada como uma prática essencial para a paz interior e a compreensão genuína dos acontecimentos ao nosso redor. Os estoicos nos convidam a cultivar a virtude da suspensão do juízo, reconhecendo que nossa visão, muitas vezes, é limitada e que o entendimento completo de uma situação requer tempo, reflexão e consideração cuidadosa. Sêneca, um dos grandes pensadores estoicos, adverte: nenhum homem é capaz de conhecer o que outro homem é capaz de fazer, nem mesmo aquele que o fez. Ao ceder a impulsos de julgamento rápido, corremos o risco de formar opiniões baseadas em aparências superficiais, sem levar em conta a complexidade subjacente das circunstâncias. A filosofia estoica nos lembra de que cada pessoa é o resultado de uma multiplicidade de fatores, muitos dos quais estão além da nossa visão imediata. Além disso, os estoicos enfatizam que nosso próprio entendimento pode ser falível, sujeito a preconceitos e limitações. Ao reconhecer essa humildade intelectual, somos incentivados a praticar a empatia, a consideração e a suspensão do juízo, até que tenhamos uma compreensão mais completa. A prática estoica da visão objetiva nos convida a ver as situações como elas são, sem permitir que nossos preconceitos distorçam a realidade. Esse exercício mental nos ajuda a evitar a armadilha dos julgamentos precipitados, permitindo-nos desenvolver uma compreensão mais profunda e equitativa das pessoas e eventos ao nosso redor. Ao abandonarmos a pressa de julgar, encontramos espaço para a serenidade interior. A reflexão cuidadosa substitui o impulso impulsivo, proporcionando uma base mais sólida para nossas interações e relações. A prática estoica nos leva a questionar nossos próprios juízos, a estar abertos a novas informações e a abraçar a incerteza com a humildade que caracteriza a verdadeira sabedoria. Portanto, ao resistirmos à tentação de julgamentos precipitados, abrimos portas para uma compreensão mais profunda, respeitosa e compassiva do mundo ao nosso redor. Quarta lição: expectativas irreais. As expectativas irreais são como sombras que se projetam sobre o terreno da realidade, muitas vezes distorcendo nossa percepção e causando desilusão. Na filosofia estoica, a abordagem sensata para as expectativas é um pilar essencial para a construção de uma vida tranquila e equilibrada.
Os estoicos nos lembram da importância de alinhar nossas expectativas com a natureza incerta da existência. Criar expectativas inatingíveis é como construir castelos no ar. Por mais grandiosos que pareçam, estão suscetíveis a desmoronar diante da realidade inescapável da vida. Sêneca adverte: esperamos coisas impossíveis e, em seguida, ficamos desapontados quando essas coisas não acontecem. Ao nutrir expectativas irrealistas, corremos o risco de nos tornar reféns de uma narrativa fictícia, projetada por nossos próprios desejos e idealizações. A filosofia estoica nos incentiva a reconhecer a diferença entre aspirações legítimas e expectativas fantasiosas, capacitando-nos a abraçar a realidade com aceitação e sabedoria. A prática estoica da moderação nos convida a equilibrar nossas aspirações com uma compreensão realista das limitações humanas e das circunstâncias externas. Isso não implica desistir de objetivos ambiciosos, mas sim abraçar o processo e os desafios inerentes ao alcance de tais metas, sem apegar-se excessivamente a resultados específicos. Além disso, os estoicos nos encorajam a direcionar nossos esforços para aquilo que está sob nosso controle direto, nossas ações, atitudes e escolhas. Ao fazê-lo, reduzimos a dependência de resultados externos imprevisíveis e, consequentemente, minimizamos o impacto de expectativas inalcançáveis sobre nosso bem-estar emocional. A aceitação consciente da impermanência e da incerteza da vida permite-nos fluir com as vicissitudes do destino, sem sermos abalados por expectativas irrealistas. Ao desapegar-nos dessas expectativas fantasiosas, encontramos espaço para uma existência mais centrada, onde a serenidade substitui a frustração e a aceitação substitui a desilusão. Em suma, a filosofia estoica oferece uma abordagem compassiva e sensata para lidar com as expectativas, incentivando-nos a cultivar aspirações realistas e a abraçar a vida com uma mentalidade equilibrada e desapegada. Quinta lição: apego materiais e sociais excessivos. O apego excessivo a bens materiais e laços sociais é como uma corrente que nos prende ao solo, impedindo-nos de experimentar a verdadeira liberdade interior. Na filosofia estoica, a busca desenfreada por riquezas materiais e a dependência excessiva de aprovação social são vistas como obstáculos significativos para alcançar uma vida plena e serena. Os estoicos nos ensinam a apreciar os bens materiais como instrumentos úteis em nossas vidas, mas alertam contra a armadilha de vincular nossa felicidade a eles. Sêneca nos lembra: a riqueza é um bom escravo, mas um péssimo mestre. A acumulação de bens materiais pode nos oferecer conforto, mas quando nos tornamos escravos dessas posses, perdemos a verdadeira autonomia e nos tornamos vulneráveis à angústia quando enfrentamos a impermanência. Da mesma forma, o apego excessivo aos laços sociais e à aprovação dos outros é visto pelos estoicos como uma fonte potencial de inquietação emocional. Epiteto nos exorta a seguir a natureza, sugerindo que nossa busca por conexões sociais deve ser equilibrada e alinhada com princípios éticos. A opinião dos outros, embora possa ter valor, não deve ser a bússola que guia nossas vidas. A prática estoica do desapego não implica renúncia total aos bens materiais ou isolamento social, mas sim uma abordagem consciente e equilibrada. Ao reconhecer a natureza transitória das posses materiais e das relações sociais, somos capacitados a apreciá-las sem nos tornarmos dependentes delas para nossa felicidade e sentido de valor. A liberdade está no desapego, na capacidade de desfrutar das coisas boas da vida sem ficar escravizado por elas. Ao reduzir nosso apego a bens materiais e status social, abrimos espaço para uma existência mais simples, centrada em valores duradouros e relações autênticas.
Isso nos permite enfrentar as mudanças inevitáveis da vida com equanimidade e cultivar uma serenidade que vai além das circunstâncias externas. Em suma, a filosofia estoica nos convida a transcender o apego excessivo a bens materiais e laços sociais, encontrando uma liberdade interior que não é afetada pelas flutuações do mundo externo. Ao fazê-lo, construímos alicerces sólidos para uma existência plena, enraizada na sabedoria, na autenticidade e na serenidade. Marco Aurélio nos lembra: a verdadeira plenitude da vida é viver em harmonia com a natureza do universo. Assim, ao cultivarmos a serenidade diante das vicissitudes, ao abraçarmos a aceitação e ao direcionarmos nossas ações pela virtude, descobrimos uma riqueza interior que transcende as circunstâncias. Lembre-se sempre das 5 lições que exploramos juntos: a importância de abandonar preocupações sobre o futuro, gerenciar desejos além do nosso controle, evitar julgamentos precipitados, lidar com expectativas realistas e cultivar desapego material e social. Que esses princípios iluminem o caminho para uma vida mais serena, equilibrada e significativa. Agradeço a todos que dedicaram seu tempo para assistir a este vídeo até o final. Espero sinceramente que as reflexões sobre as lições estoicas tenham sido valiosas e inspiradoras para vocês. Se ainda não o fez, convido-os a se inscreverem no canal para mais conteúdos relacionados ao crescimento pessoal, filosofia prática e reflexões que podem enriquecer nossas vidas diárias. Até a próxima, e que cada passo no seu caminho seja guiado pela sabedoria estoica. Obrigado mais uma vez por fazer parte desta jornada de reflexão e autoconhecimento.